dos Reis, capítulo de número 4. Diz assim o texto. Pode ligar aquele ar, eu acho que está desligado, só mexer na chave ali fora. Só virar as duas chaves fora da parede. Esse aí já está ligado, é só que isto. Tem calor, né? Aí vai ficar mais fresco. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. O texto que já está projetado nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra que vem iluminar os nossos passos, ser luz ao nosso caminho e com certeza conduzir-nos ao bom êxito nesta noite, e mais esse dia que nós estamos fazendo campanha pelas famílias, Pai. As famílias da tua igreja venham obter vitória, os casais, os pais, os filhos possam ter, Senhor, as bênçãos que estão pleiteando, Pai, diante do teu altar, as bênçãos que estão buscando de ti, Senhor. E nesta noite, Pai, toda arma forjada contra nós não gere efeito. Tudo aquilo que o inimigo intentar, para tentar roubar a bênção dos teus filhos, eu declaro assim anuladas essas armas, eu declaro assim desfeitos esses propósitos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós termos uma ideia do que se passava na vida desta mulher, cuja situação não era nada fácil, vocês veem, ela havia ficado viúva, seu marido, um servo de Deus, havia morrido, e ele com certeza era aquele que sustentava a casa. E essa mulher se vê numa situação muito difícil, porque com certeza, como cada um de nós, ela tinha despesas, compromissos a saldar, dívidas, e agora se vendo sem o único apoio da casa, a situação fica muito difícil. Como se não bastasse essa situação difícil, ainda por cima, os seus credores, aqueles a quem ela devia, queriam levar os seus 2 filhos como escravos. Naquele tempo, quem não podia pagar uma dívida, tinha que se vender como escravo. Ainda bem que não existe mais essa lei hoje, né? Senão 80% dos brasileiros estariam danados, iam ter que trabalhar como escravo para pagar as dívidas, porque 80% dos brasileiros aí estão em situação difícil. Mas, veja bem, essa mulher, ela fez o que qualquer pessoa em situação de dificuldade deve fazer. O que ela fez? Foi procurar ajuda. Mas veja bem, queridos, ela foi procurar ajuda
pessoa certa. Ela não foi contar o seu problema, a sua dificuldade, para quem não poderia lhe ajudar. Ela poderia contar os seus problemas para as suas amigas pessoais, para as suas vizinhas, para todo mundo que ela encontrasse, choramingar, enfim, lamentar. Mas não, ela vai à pessoa certa. Ela foi até o profeta Eliseu, um homem de Deus. E esse lhe perguntou: como eu posso te ajudar? Diga o que você tem em casa. Olha só, como é importante nessas horas aquilo que nós temos em casa. Como é importante nessas horas que nós recorremos a Deus, Ele vê o que nós temos em casa. E o profeta Eliseu faz essa pergunta à mulher: o que você tem em casa, mulher? E ela responde: olha, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Geralmente, nunca a pessoa está desprovida de todos os recursos. Sempre tem alguma coisa, né? Olha, eu não tenho nada, a não ser uma moedinha, 50 centavos lá no fundo da gaveta, já é alguma coisa. Olha, eu não tenho nada, a não ser uma panelinha lá que está vazia em cima do fogão, já é alguma coisa. Se você tem alguma coisa, isso basta para o milagre que Deus quer fazer. Ele quer saber o que você tem. E falando sobre o que tem em casa, essa semana ainda encontrei um velho amigo meu, chamado Fred. E uma certa vez, quando eu fui visitá-lo no interior paulista, na cidade de Guarantã, ele contou uma história bastante interessante. Ele disse que um dia ele tinha apenas 50 centavos em casa, e por sinal era alugada, 50 centavos em casa. E com aquele último 50 centavos, ele comprou 5 pãezinhos, por aí. Era quanto valia um pãozinho, 10 centavos naquela época, alguns anos atrás. E era um padeiro que passava de perua pelas ruas, vendendo pão. Ele deu os seus últimos 50 centavos para comprar aqueles 5 pãezinhos, para alimentar ele, a esposa, 2 filhos, se eu não me engano. E aí ele me contou: pastor, num dia eu tinha 50 centavos apenas na minha casa, que era lugar. No dia seguinte, eu era proprietário de uma belíssima chácara, com piscina e tudo, que é essa que o senhor está agora vendo. E ele me mostrou a chácara. Só acredito que num dia eu tinha 50 centavos, no dia seguinte eu era dono dessa chácara. Milagres podem acontecer, não é verdade? Milagres acontecem. Na verdade, ele recebeu uma boa proposta do dono daquela chácara, que ofereceu para ele sem lhe ter nada, sem lhe dar nada de entrada, podendo pagar em suaves prestações. E ele aceitou, saiu do aluguel, montou em seguida um negócio próprio, uma loja de R$ 1,99 lá no litoral, no interior paulista, sem ter nada, tudo pela fé. Alugou o salão, foi comprando as coisas, vendendo pela fé, sem ter nada. Com certeza ele recebeu de Deus um dom administrativo assim tremendo. Ele conseguiu se levantar depois de um dia que ele tinha apenas 50 centavos. Então, não se preocupe, se a situação hoje é difícil, talvez você se veja carente dos recursos necessários para a sua subsistência. Deus pode mudar essa situação da noite para o dia. Hoje você pode não ter nada, amanhã você pode ter tudo. Pense no que Deus não pode fazer. Com certeza você não vai descobrir nada que Deus não possa fazer, mas você vai pensar em tudo que Ele pode fazer. Você vai ver que tem muitas e muitas possibilidades. Para começar, Ele criou esse mundo do nada. No princípio de Gênesis 1. No princípio, Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra.
A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, bailava, dançava sobre a face das águas. E Deus foi dizendo, tudo foi sendo criado. Haja luz e houve luz, haja separação das águas de cima com as águas de baixo, e assim foi. E tudo foi sendo criado. Conclusão, Deus criou tudo do nada. E a boa notícia é que Deus continua criando tudo do nada. Ele não parou de criar as coisas do nada. E Ele quer fazer acontecer as coisas na tua vida do nada, onde apenas há o pouco que você tiver. Deus, quando criou tudo, Ele tinha uma terra sem forma e vazia. Era abismo, trevas, e aí Ele foi criando. Daquilo que você tem, pode ser algo vazio, algo sem forma, sem substância. Deus pode criar as coisas. Essa mulher tinha nada em casa a não ser uma vasilha de azeite, e aquilo foi o princípio do milagre. Pode ser que a única coisa que você tenha na sua casa seja a fé. A fé já é tudo que a gente pode precisar, não é verdade? Tendo a fé para os seus tudo. Pode ser a única coisa que você tem em casa, o amor. Glória a Deus, maravilha. Tendo amor na tua vida, você também já está bem provido. Pode ser que a única coisa que você tenha na tua vida agora é a esperança. E o ditado diz que a esperança é a última morte. Então, veja bem, se você tem algo, Deus pode multiplicar esse algo, fazer uma transformação a partir daquilo que você tem. Deus só quer que você seja sincero e responda a Ele: o que você tem na sua casa? Ah, Deus, na minha casa não tem nada, só brigas, contendas, discussões, ódio, inveja. Ah, isso não pode ter. Ai, em casa não tem nada a não ser. O que você tem em casa? Se for algo bom, Deus pode multiplicar esse algo bom, transformar em outras coisas boas. Mas se for algo ruim, tira isso da tua casa, isso não vai servir para nada. Agora, deixe Deus fazer o milagre. Olha só o que diz o profeta Eliseu a essa mulher: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. As coisas são muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha como é bom ter bons relacionamentos com os vizinhos nessa hora, não? A mulher só tinha uma vasilha. E para o milagre que Deus queria fazer, uma vasilha era pouco. Deus queria derramar muito azeite na casa daquela mulher. E uma vasilha era pouco. Ela teve que pedir emprestado aos seus vizinhos. E se nessa hora ela está brigada com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, não fala com o vizinho da frente, não vai com a cara do vizinho de trás, já pensou? Gente, é importante nós termos bons relacionamentos em família, entre vizinhos, entre parentes. É bom cultivarmos bons relacionamentos, porque uma hora ou outra a gente sempre vai precisar. E nessa hora, como recorrer àquele aqui com quem você não se dá, com quem você não fala, com quem você não vai tocar? A gente não precisa estar de sentir a todo momento na porta do vizinho, enfim, conversando, mas a gente tem que ter bom relacionamento, né? Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Tá? Uma hora, tanto nós precisamos desse vizinho, como ele pode precisar de nós. Ele pode ver que você tem uma fé em Jesus, um amor sincero no seu coração, pedir oração para você, pedir um conselho num momento difícil. É bom. A Bíblia diz que nós vivemos, o ser humano vive de relacionamentos. É impossível alguém viver como uma ilha, isolado de todos. Todos nós precisamos de bons relacionamentos na vida. E aqui, o bom relacionamento dessa mulher com seus vizinhos foi essencial para que Deus pudesse realizar esse milagre. Porque os seus vizinhos lhe emprestaram as vasilhas e o milagre da multiplicação aconteceu. O conselho de Eliseu foi: vá, entre na sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em
e vá separando as que você for enchendo. Interessante. Da onde que veio esse azeite que foi derramado em cada uma daquelas vasilhas? Seu lugar não tinha nada, apenas uma vasilha de azeite. Milagre não se explica, milagre se vive. Não tente explicar os milagres de Deus. Milagre é nada. Você já reparou como é difícil tentar explicar o milagre? Olha, aconteceu na minha vida tal fato, eu não sei como aconteceu, e realmente a gente não sabe, nunca vai saber, porque milagres não se explicam, mas milagres se vivem. Olha, eu estava com aquela doença, o médico falou que era incurável, que eu não tinha jeito, de repente o problema foi revertido, eu fiquei bom. Como? Milagre não se explica, se vive. Olha, eu não tinha condições de passar aquele mês, meu dinheiro com certeza só dava para ir até a metade do mês, e de repente fui até o fim do mês, paguei minhas contas, ainda até comprei coisa que eu estava nem prevendo, não sei como, parece que o dinheiro esticou. Milagre não se explica, milagre se vive. E com certeza, exatamente por isso que se chama milagre, porque é algo sobrenatural, algo que acontece fora do natural, além do natural, fora dos limites. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, no seu lar, na sua família. Você crê nisso? Deus vai fazer esse milagre. E aí, aquela pequena vasilha de azeite, ela foi enchendo uma, foi enchendo outra, foi enchendo outra, foi enchendo, e o azeite não parava, até que terminada de encher a última vasilha, ela pediu mais ainda dos seus filhos: vai, traz mais uma. Não dá, mãe, já acabaram as vasilhas. As vasilhas foram poucas. A quantidade de azeite, Deus multiplicou na vida daquela mulher. E o conselho de Eliseu foi: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver e sobrar. A mulher se tornou uma empresária do azeite. Tinha azeite para dar e vender, e saiu vendendo. Olha, vizinha, obrigado pela vasilha, viu? Ó, fala nisso, você está precisando de azeite? Eu estou vendendo. Leve a tua vasilha, já está cheia de azeite, me pague aí pelo azeite que está nela. Foi vendendo, vendeu para uma, vendeu azeite para outra, para outra, para outra, pagou todas as dívidas, e no fim ainda sobrou para ela e aos seus filhos viverem daquilo que sobrou. E com certeza não parou de multiplicar. Deus vai te dar estratégias em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos que você não sabe o que fazer, em momentos que você não sabe como pagar as dívidas, as despesas da casa, como encontrar recursos. Deus dá. Deus já me deu tanta assim estratégia em momentos difíceis. Para cada momento da vida Ele me dava uma estratégia. Eu lembro que quando eu e a Sandra nós nos casamos, eu ganhava muito bem, mas depois dos 3 primeiros meses de casado eu fiquei desempregado. Aliás, foi nos primeiros dias eu fiquei desempregado. Deus iria me abrir uma porta grande logo em seguida, como Ele abriu. Mas naqueles dias que eu fiquei desempregado, recém-casados, tanta despesa em casa, tanta coisa para comprar, fazer, eu pensei: agora, meu Deus. Aí Deus me deu essa estratégia, olha. E essas estratégias mais criativas possíveis. Nós fazemos vasos de flores para vender, tipo aqueles terrários, sabe? Vidro fechado com planta dentro, decorado assim, com aquelas areinhas coloridas, artesanato. E um dia eu estava sem material, sem pouco dinheiro para comprar material, fui até o mercado, o CEAGESP lá, o SEAS em São Paulo, morava lá, e eu precisava comprar plantas, vidros, materiais, até o dinheiro para comprar as coisas Deus me deu assim, olha. Eu encontrei, eu achei, não tinha como encontrar dono, achei assim uma quantia, que era uma quantia suficiente para comprar o material, ainda ter para passar alguns dias assim, cara. Deus deu assim na minha mão, e foi assim.
Eu lembro que da mesma forma Deus deu estratégias, e a gente sempre ia obtendo recursos. Lembra mais algumas? Teve outras estratégias também. Já chegamos a vender tempero, fazíamos, alguns irmãos até lembram disso, fazíamos tempero, triturávamos o alho, amassávamos, misturávamos sal, enchia os saquinhos, fazia tempero. Houve um tempo que Deus me deu em sonhos, me mostrou em sonhos, enchendo garrafas e mais garrafas, PET, com água, e fazendo produtos de limpeza. Aí tivemos a época também dos produtos de limpeza, que a gente vendeu muito produto de limpeza. Aí veio o tempo da rádio. Naquele tempo da rádio, Deus deu a estratégia de vender os bíblias, CDs, materiais evangélicos, que a gente fez por 12 anos, fazendo anúncio em rádio, vendendo CDs, bíblias, e ajudou tanto no nosso sustento, sustento da família, como no sustento da igreja, que naquele tempo pagava aluguéis caros. Enfim, eu já tenho muitas estratégias para nós, porque Ele é um Deus de estratégias. Ele é um Deus que sempre quer o melhor para os seus filhos. E com Deus não há crise, sabia? Quem está em Cristo, está em Cristo, não em crise. Porque em Cristo nós temos soluções para os diversos problemas e dificuldades da vida. Veja, o marido daquela viúva que havia morrido era um homem de Deus, e Deus não deixou a esposa dele e os seus filhos sem recurso, porque é um versículo na Bíblia que o sábio Salomão diz assim: eu já fui moço, agora sou velho, mas em toda a minha existência, em toda a minha vida, eu nunca vi um justo passar fome, e nem a sua descendência mendigar o pão. Podemos até passar momentos difíceis de necessidades da nossa vida, mas se nós confiarmos em Deus, jamais vamos precisar pedir, jamais vamos precisar mendigar, porque o Senhor vai enviar na nossa porta, o Senhor vai enviar, fazer chegar na nossa mão aquilo que nós precisamos. Passar dificuldade e até necessidade, normal, mas sem precisar mendigar. Deus vai fazer chegar na tua porta, Deus vai fazer chegar nas tuas mãos, porque Ele é um Deus justo e não desampara aqueles que são justos. Amém? Nós vamos orar.